Já faz um mês que o Palmeiras contratou o Andrés, segundo alguns portais, mas eu ainda não vi ele aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora se inicia uma nova novela. Claudinho, uns já dizem que o Palmeiras já está tirando seu time de campo, na verdade é o Zenit que está tirando o time de campo, porque o Palmeiras nem fez uma proposta formal. Parece que ainda vai se reunir com a direção do Zenit, mas agora fica tudo mais difícil, até porque o Zenit já contratou alguns jogadores, então ele vai poder fazer o que ele quiser com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o que muito me admira é como o Palmeiras age no mercado. Parece que ele conversa com a família do cara primeiro, vê lá tudo o que acontece com o cara para depois chegar na diretoria. É incrível a demora que o Palmeiras tem no mercado da bola. Isso faz com que o torcedor palmeirense comece a ficar preocupado e a gente começa a questionar se não estamos sendo enganados. Eu acho que estamos sendo enganados pela direção do Palmeiras. Quando a gente vê Leila Pereira vindo a público comentar sobre contratação, sobre reforços, sobre posições. Na verdade, eu começo a questionar também até como a Leila Pereira trabalha, né? Até porque ela não sabe, eu acho que ela não sabe quais são as posições reais de dentro de campo. Ela deve confundir volante com zagueiro, ela deve confundir atacante com zagueiro, atacante com goleiro. É o que está parecendo. Até porque ela depende muito de algumas outras situações, talvez para poder fechar. A gente questiona Anderson Barros, até o Holanda agora está sendo questionado, que é um cara que aparentemente vai a fundo, né? Trouxemos o Felipe Anderson graças a ele, parece que o Paulinho, entre outros também, graças a ele, que ele teve uma participação muito mais real na contratação, mas infelizmente nem ele está conseguindo agir nos bastidores. Mas aí eu pergunto, será que é só culpa da direção? Talvez não. É culpa principalmente da Leila Pereira, porque ela dá a cartada final, porque ela mesma disse sobre isso. A cartada final quem dá sou eu. Nós trabalhamos em três. Eu lembro de um depoimento dela. Eu, Anderson Barros e o Abel Ferreira. Mas quem dá a cartada final sou eu. Eu tenho aquela sensibilidade para poder saber qual jogador é importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras, se ele vai dar certo no Palmeiras ou não. Não é o que parece. Alguns jogadores chegaram na gestão dela e não está conseguindo performar da forma como deveria. Agora a gente fica à mercê, porque tá acabando, falta menos de um mês para a janela fechar e vai empurrando contratações, vai mostrando nomes e a gente começa a questionar, será que realmente esses nomes existem? Será que realmente o Palmeiras vai realmente a fundo nesses jogadores ou apenas procura ali uma situação aqui, outra situação ali para dizer que está no mercado da bola? Por que que com outros jogadores é tão difícil? Por que que essa demora com a Andresa? Só estou esperando o veredito final dela dizer que saiu de campo relacionado a Andrés. Volto a dizer, alguns portais estão dando como certa a contratação do Andrés. Eu acho que o Palmeiras está muito lento no mercado. Mais uma vez eu reitero, fomos eliminados da Copinha graças à incompetência de um planejamento mal feito, que começou o ano passado e já está se arrastando por um planejamento mal feito este ano. Levantamos a molecada da base, tiramos os meninos da base o sonho dele ser campeão com a base, colocamos ele no time profissional para talvez nem utilizá-los futuramente. Aí a gente sai de uma copinha. Isso é um mau planejamento. Saímos da copinha porque precisou dos meninos no time principal para compor o elenco. Isso faz parte de um planejamento mal feito. Talvez o Palmeiras deveria estar indo ao mercado desde o ano passado. Mas não, detectou alguns jogadores que não estavam sendo importantes no final do ano. Depois que saiu da Copa do Brasil, isso não está legal, isso está errado. Nós vamos receber notícias talvez piores futuramente, quando o Palmeiras sair de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e até o Super Mundial ser um fracasso. Eu me preocupo sim, cara. E eu não tô sendo a teoria da conspiração. É uma realidade que nós estamos vivendo. E não é de hoje. Não é de hoje. Parece que o Palmeiras se escorou nos títulos do passado. E a gente está começando a perceber que uma gestão de Leila Pereira
está muito mais preocupado com outras coisas do que propriamente dito com o Palmeiras campeão. Eu repito, a direção do Palmeiras não consegue entender a grandeza do clube, não consegue perceber que precisamos sim de jogadores que são expressivos e não pode pichinchar o jogador. Se realmente o jogador vale aquilo, vá a fundo, contrata o jogador por aquele valor. Mas o que parece é que Leila Pereira fica querendo tirar ali, extrair o melhor do jogador financeiramente. E não vai dar certo, cara. Porque se o Palmeiras não quer pagar aquele valor, outro clube vai pagar. É engraçado porque a gente consegue vender os meninos da base muito bem, que é a menina dos olhos do mundo hoje, né? A base do Palmeiras. Lembrando que a base do Palmeiras, a Leila Pereira não tem nada. O Gagliotti tem uma participação, mas quem começou a base do Palmeiras foi o senhor Paulo Nobre, o melhor presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras até hoje. Um cara que realmente vestia a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras e sabia o que o Palmeiras precisa para poder ser campeão. Lembrando que alguns jogadores que já saíram ainda fazia parte da gestão do Paulo Nobre. E ele conseguiu, através do seu jeito de trabalhar, detectar se o jogador precisava, se o Palmeiras precisava contratar naquela posição ou não, junto com o Alexandre Matos, mas ele conseguiu detectar sim. Lembrando que em algumas situações ele barrou jogadores que estavam saindo fora, mas aquele jogador que estava saindo fora, ele conseguiu barrar na hora certa. E ele conseguiu detectar o jogador que precisava sair na ocasião. Infelizmente, nós estamos nas mãos de uma direção que, mais uma vez eu repito, não é cedo, tá tarde para ela detectar que precisamos sim de contratação. Tá tarde, porque nós já vamos entrar em fevereiro e já é o Super Mundial, já começa a Libertadores, Copa do Brasil e tá se tornando uma bola de gato, uma bola de neve. E a gente não tá percebendo que o tempo tá passando. Aí eu tuito que eu tô assim, insatisfeito, que isso, que aquilo. Alguns torcedores concordam comigo, mas existem aqueles torcedores que falam que eu sou corintiano, que eu gosto de plantar o caos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é isso. Eu amo a Sociedade Esportiva Palmeiras e eu quero o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas a gente tem que ter um olhar clínico do futuro. E esse futuro, para mim, é muito nebuloso. Eu não sei para você aí do outro lado. É apenas um desabafo. Se você concorda, comenta. Se você discorda, comenta também, porque é muito importante eu saber o que você está pensando. Porque para mim, eu acho que eu estou sendo enganado.